O Clube de Aventureiros é uma grande bênção. Nós temos o Clube de Aventureiros cumprindo com a missão de unir os pais com os filhos. E por isso, então, com esse objetivo bem claro de a gente saber que o Clube de Aventureiros não é só para crianças de 6 a 9, mas é também para a participação dos pais, porque não existe criança sem o pai ou sem a mãe ou sem alguém que é o responsável direto pelo aventureiro. Por isso, dentro do Clube de Aventureiros, a partir deste ano, nós temos então a permissão e inclusive o estímulo para que os pais também sejam membros do Clube de Aventureiros, inclusive usando o uniforme oficial, ou uniforme A, como a gente fala, ou uniforme de gala de aventureiro. Claro que esse desafio é bastante importante e por isso estamos dando a explicação sobre esse tema. Essa abertura e essa oportunidade para que os pais dos aventureiros sejam membros do clube oficialmente e usem o uniforme de aventureiros, ela está dentro do nosso novo regulamento de uniformes e também dentro do novo manual administrativo do Clube de Aventureiros. Essa informação resumida, para você ter uma ideia, ela funciona da seguinte forma. Qual que é a informação? Os pais, a função dos pais é participarem no Clube de Aventureiros na rede familiar. Então, claro que o Clube de Aventureiros tem o objetivo de unir pais com os filhos, os pais participam na rede familiar, ali eles são treinados, são ensinados, participam das atividades junto com os filhos. Por isso que as reuniões do Clube de Aventureiros não são muitas reuniões no mês, são 2, 3 reuniões no mês, nós não fazemos muitas reuniões porque nós queremos os pais participando juntos. Então, se há algum clube de aventureiros que está fazendo aí reunião todo sábado, todo domingo, etc., isso aí não é clube, a gente sempre tem dito que isso aí é mais ou menos como uma creche. E nós não somos uma creche, nós somos um clube que visa unir os pais com os filhos. Qual pai, qual mãe que pode participar no clube, inclusive como membro e usando o uniforme? Aquele que cumpre os requisitos que nós temos para a admissão em lenço, para fazer a cerimônia de admissão em lenço. Então, talvez alguns pais não vão poder participar, talvez no seu clube, alguns pais é que vão querer realmente participar diretamente usando o uniforme e tudo. Não é para todos, mas aqueles que desejarem e quiserem fazer, acreditamos que isso é uma grande oportunidade, uma grande bênção. Esse pai, essa mãe, depois de ficar 3 meses, como é o nosso período para admissão em lenço, depois de ficar 3 meses participando das reuniões, ativo aí no clube, aprendendo a lei, o voto do aventureiro, cantando o hino do aventureiro, depois que ele aprende essas coisas todas, então ele se prepara o uniforme e então faz a cerimônia, participa da cerimônia de admissão em lenço. Depois de ser admitido em lenço, então o lenço do aventureiro, ele vai então participar junto com o filho. E as atividades com o filho então vão ser mais diretas, é claro, do que simplesmente só visitando ou participando das reuniões do clube uma vez ou outra, mas além disso, ele vai usar no uniforme, na tira de cargo, ele vai usar então o que está escrito rede familiar. Por que rede familiar? Porque justamente esse é o nosso projeto com os pais. Então não existe clube de aventureiros sem pais. Se existe clube de aventureiros que é sem pais, isso é creche. Na verdade, clube de aventureiros é com os pais. Quem que dá trabalho para você, diretor? Quem dá trabalho para você não são as crianças, quem dá trabalho são os pais, porque alguns pais não são responsáveis, alguns pais eles não participam, não querem, só querem deixar o filho lá e sair correndo, alguns pais talvez não ajudam em casa para que os meninos possam cumprir ali os requisitos e tantas outras coisas. Por isso que é um grande desafio ser diretor de clube de aventureiros. O nosso propósito é muito claro, nós queremos envolver toda a família dentro do clube de desbravadores. Pais e filhos, filhos e pais, mães e filhos. Se não tem um pai ou não tem a mãe, mas tem um responsável direto, esse também pode usar o uniforme porque é o responsável direto pelo aventureiro. É claro que alguns podem pensar, mas é para todos os pais? Para todos os pais, os adventistas e aqueles que não são da igreja adventista. Aqueles que não são da igreja adventista, é óbvio
que você, como diretor, vai conversar com eles para que eles usem o uniforme, vão usar o uniforme, e então se alguém fuma, ele não vai fumar, claro, nas reuniões do clube, nas atividades com o clube. Se alguém tem algum outro vício, ele não vai fazer uso desse vício enquanto está na reunião do clube, ou então junto com os seus filhos, justamente para ser exemplo. Então existem algumas regrinhas que você pode fazer. É claro que nós não queremos que, então, para o pai que não é adventista, ele vai ter que ser quase como um santo para ser do clube. Não. Se ele quer participar do clube, se ele participa dessas reuniões, ele vai ser conscientizado da sua responsabilidade e ele vai usar o uniforme enquanto for pai de aventureiro. Quando o seu filho, o filho desse pai que tiver então passado da idade de aventureiro, sair do clube, ele devolve o uniforme para o clube ou ele pode passar o uniforme para um outro pai. Então esse que estava no clube aí, qual é a função dele? Rede familiar. Já que agora o filho não é mais aventureiro, então ele não participa mais do clube de aventureiros. Se ele quiser continuar no clube de aventureiros, só tem um jeito. Então é ele tendo uma função de liderança no clube. Então para isso ele precisa ser batizado e aí ele pode ser então conselheiro, pode ser instrutor ou participar de outras funções no clube. Qual é a atividade, quais são as funções de alguém que está como rede familiar, que é pai ou mãe de aventureiro? A primeira função é que ele é pai e mãe, por isso ele vai acompanhar as atividades do clube. A segunda, ele pode inclusive ter alguma função que o diretor do clube, você pode passar para ele. Por exemplo, você é o motorista do clube, você é o cozinheiro, cozinheira do clube. Então, atividades que não são de liderança, eles podem ajudar, mesmo não sendo da Igreja Adventista. O Clube de Aventureiros é para todos, é para meninos e meninas de 6 a 9 anos, não importa a religião. É claro que as atividades de liderança, então, são para aqueles que são batizados, conforme está claro aí no manual. Com esse desafio, acreditamos que vamos cumprir muito mais facilmente com a nossa missão, unir pais com filhos e também compartilhar o amor de Jesus para essas pessoas que muitas delas, quem sabe ainda, vão aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador e vão ser um bom exemplo para os filhos e para o Clube de Aventureiros. Então nós temos agora essa OMA, Orientação do Ministério de Aventureiros, número 10. Você pode buscar isso no nosso site oficial dos aventureiros, que vai ter essa informação, e também no novo Manual Administrativo de Aventureiros tem essa informação sobre a função dos pais e o uso do uniforme no clube. Que Deus abençoe você, que você seja realmente nesse ano um grande líder, guiando pais e filhos no caminho do Senhor e cumprindo o que está no nosso logo, o pai, a mãe e os filhos no caminho para encontrar-se com Jesus e fazer a vontade dele. Que Deus realmente guie a sua vida nesse ano e que essas coisas que estamos fazendo agora, que sejam para facilitar, que sejam para pregar o Evangelho, que sejam para alcançar mais famílias para Jesus e que dessa maneira, então, cumpramos com a nossa missão de salvar e servir.